Vamos falar então, não é mesmo, Floquinhos, sobre o resveratrol, que é um antioxidante maravilhoso para a nossa saúde cardiovascular. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, adoro fazer isso com você. E vamos falar sobre ele. E o resveratrol, a gente pode chamar ele de um nutracêutico. O que é um nutracêutico? É uma substância que é natural, mas que tem um fim farmacêutico. E mesmo ele não sendo essencial para a gente, ou seja, a gente não precisa consumir resveratrol, quando a gente consome, a gente tem uma série de benefícios para a nossa saúde. Inclusive eu tenho um vídeo aqui, como viver mais de 100 anos com saúde. Então lembra de procurar dentro do Twin, mais tema sempre que você tiver qualquer dúvida. E logicamente ele tem uma origem natural. Então a gente encontra ele em fruta, no vinho. E ele é sim, né, anti-inflamatório. Ele tem um efeito muito poderoso, antioxidante. Mas aqui eu gosto de chamar a atenção, por quê? Às vezes eu recebo mensagem de aluno meu da consultoria: Leandrão, olha, vou tomar isso aqui porque é anti-inflamatório, eu vou desinflamar, né? Vai ajudar, né? Então é igual o ômega 3. O EPA e o DHA são anti-inflamatórios, mas, né, se você fuma, bebe, dorme mal, é estressado, você come besteira, não adianta você suplementar. Então a gente não consegue desinflamar através de uma substância, e sim um contexto. Agora isso daí ajuda, né, que no mundo moderno, até se você respirar poluição, você pode aumentar o processo de inflamação. Calma, não precisa parar de respirar. Leandrão, ainda bem que o senhor avisou que eu ia parar já. Né? Mas não precisa morrer de preocupação com isso. Mas a gente tem agentes negativos ali, né? Então se a gente coloca isso, é uma boa. E você já deve ter ouvido falar do resveratrol e do transresveratrol. Qual que é a diferença? Basicamente é o seguinte: o resveratrol é a substância e o transresveratrol é como se fosse uma parcela desse resveratrol que realmente tem as propriedades. Ou seja, se você suplementar com uma quantidade muito grande de resveratrol, você só vai fazer isso para pegar uma porcentagem do transresveratrol maior. Ou seja, suplementar com o transresveratrol é mais eficiente do que com o resveratrol. Então a gente pode ter, por exemplo, um resveratrol que é baratinho. Esse aqui é baratinho. Você fala, caramba, pô, qual que é a diferença? Os dois é resveratrol, ninguém vai mentir na tabela. Só que um tem 5% de transresveratrol e o outro pode ter 75%. E aí que tá, ninguém te fala isso, né? Quem tem farmácia de manipulação sabe disso melhor. Você tem várias matérias-primas e você tem ali porcentagens dos princípios ativos. E aí você pode usar uma matéria-prima barata ou uma matéria-prima cara, que inclusive tem muita farmácia que compra matéria-prima barata e fala que é cara. E aí o pessoal, como tem essa dúvida, fala, o mais caro o cara deve usar uma matéria-prima melhor. Às vezes não. Então, para você não correr esse risco, eu acho muito melhor você buscar a suplementação do transresveratrol. E com certeza o resveratrol ficou muito famoso por causa do vinho e da saúde cardiovascular que tem essa proteção. E aí a gente criou um monte de cachaceiro que fala, tô tomando uma garrafinha de vinho por dia para proteger o coração. Meu amiguinho, não vai proteger. O que acontece é que se você estiver realmente preocupado com o seu coração, e eu acho ótimo isso, então não beba vinho, né? Ou não beba vinho em excesso. Suplemente com transresveratrol. Porque a gente sabe que o álcool também tem efeitos negativos, né, para a nossa saúde. E se a gente consegue isolar aquela substância, é mais inteligente. Eu não estou falando para você parar de beber, não estou falando para você beber vinho nunca mais. Estou dizendo o seguinte, eu vou falar então de mim, minha opinião, mas a minha opinião pautada em estudo, né? Assim como eu faço nos meus cursos, eu tenho curso que ensina como montar dieta do zero, treino do zero, lógico que é pautado em cima de estudo, mas eu também coloco o Leandro ali, inclusive o link desses cursos estão aqui na descrição. Eu acho mais inteligente, já que a tecnologia nos permite, ao invés de beber vinho todo dia, a gente consumiu o transresveratrol, porque a gente isolou o que a gente queria junto com o álcool. Então por que eu vou ingerir o álcool? E eu não sou contra o álcool, tá? Eu mesmo bebo uma vez a cada mais ou menos umas 2 semanas, não tenho nada contra. Agora, eu prefiro minimizar esse consumo e isolar o transresveratrol, a qual eu também faço a suplementação. Mas vamos voltar aqui, como é que ele atua como um antioxidante? Então a gente tem aqui uma estrutura química e a gente tem os radicais, né? O radical é aquele pauzinho que tem outra ligação aqui, que tem outra aqui, assim sucessivamente, formando ali uma célula, uma molécula. Quando você tem um radical livre, você tem esse pauzinho aqui que não tem nada ligado nele. Quando o oxigênio vem, ele fala, olha, um pauzinho desocupado, e se conecta ali. O que uma substância antioxidante vai fazer? Ela vai ver esse radical livre, vai se ligar ali, e quando o oxigênio vir, ele não tem onde se ligar. Logo, você tem um envelhecimento celular mais lento, porque, claro, esse processo não é para sempre, nossa célula nunca morreria. Uma hora ele sai, o oxigênio vem e liga, mas você atrasa um pouco esse processo. Então, essa coisa do anti-aging não é parar de envelhecer, é tentar puxar o freio de mão, é envelhecer mais rápido. Se eu vim a 100 por hora e eu for a 90,
Pô, dá 10% a mais de vida útil. Isso aí, em longo prazo, é relevante. Então, consumir antioxidantes é muito bom. Só que não adianta consumir em excesso, porque o excesso de antioxidante aumenta a oxidação, né? Então, a gente tem as dosagens adequadas que a gente já vai comentar. Dá para dizer que ele tem um efeito antidepressivo? Galera, a gente tem um ou outro estudo sobre isso, mas muito inconclusivo, né? E aí, conversando com amigos, psicólogos, psiquiatras, na verdade, amigo psiquiatra eu ainda não tenho, preciso ter, né? Mas ali observando a prescrição, né? Nunca vi alguém prescrevendo transresveratrol em dose massiva para depressivo. Então penso que não é eficiente. E o que os estudos nos mostram é que não é eficiente. Ele reduz os níveis de estrogênio, também não tem uma capacidade potente para isso. E lembrando que mesmo no corpo do homem o estrogênio é fundamental até mesmo para a saúde cardiovascular, tá? Então você fica zerando o estrogênio, você está dando uma ferradinha no seu coração. Dá para dizer que ele ajuda na saúde cerebral, no envelhecimento mais saudável? Sim, dá para dizer, assim como qualquer outro antioxidante. E qual é a dosagem que eu uso do transresveratrol para ter benefícios à saúde? Bom, a gente tem estudos ali mostrando entre 250 a 500 miligramas por dia, mas o que a gente observa de efeitos mais potentes é entre 500 miligramas a 1000 miligramas por dia. Então sim, se você for olhar o preço do transresveratrol, sai caro suplementar. Leandro, tem estudos com doses maiores? Sim, tem doses acima de 1 grama tomada de uma vez, e não parece que tem efeito colateral, a não ser algum efeito agudo. Então algumas pessoas sentem algum efeito gastrointestinal ali ruim, mas coisa leve. Às vezes um pouquinho de náusea, um pouquinho de dor abdominal, enfim. Isso pode acontecer em doses menores de 1000 miligramas? Sempre pode, né? Mas a chance é muito pequena. Então, o que eu sugiro caso aconteça? Divide isso, né? Divide ali em 3 vezes por dia, por exemplo. E a dosagem do resveratrol? Pessoal, se eu vou consumir, pelo menos 500 miligramas por dia, eu precisaria do resveratrol saber a porcentagem dele. Se é um resveratrol de 10%, então eu tenho que consumir 10 vezes mais. Eu teria que consumir 5 gramas de resveratrol. Mas se for um de 5%, eu teria que consumir 10 gramas. Se for um de 75%, aí você faz as contas aí que eu tô com preguiça. Mas você entende que aí não tem como dizer. Então é mais seguro você investir um pouco mais de dinheiro e pegar o princípio ativo que é o transresveratrol, que aí você não vai errar, certo? Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, que é do meu médico cardiologista, que inclusive é o melhor do Brasil para cuidar de atletas, onde ele fala sobre proteção cardíaca de forma muito legal, muito legal. Então dê uma conferida neste vídeo aqui.